Todos vamos dar início ao capítulo de termoquímica, né? E nessa aula a gente vai ver a primeira parte. E nessa primeira parte a gente vai entender o que é entalpia e calcular sua variação. Então, a termoquímica, ela é a gente vai estudar, normalmente é um capítulo de um livro, mas é uma área da química que a gente estuda o calor envolvido nas reações químicas, né? A absorção ou liberação de calor quando ocorre uma reação química. Apesar de estar focado nas reações químicas, a gente vai entender esse processo também quando é um fenômeno físico, tá? O que acontece quando ele libera ou absorve calor. Então, por isso que a gente precisa estudar a variação do estado físico, né? Então, quando ele está a substância, né? Ela está no estado sólido, passa para um líquido, depois para o estado gasoso. Então, o que é que acontece? Então, observando as setas, aqui mostra que do sólido até o gasoso, a gente tem uma absorção de calor, enquanto o contrário, né? Do gasoso ao sólido, a gente tem uma liberação de calor. Então, isso acontece até estudando propriedades da matéria, o conteúdo em si sobre a matéria. A gente viu que as substâncias, né, se organizam, né, na forma, por exemplo, de um sólido, né, está relacionado à forma apresentável, no caso, quando ele se quando sai do sólido para o líquido, normalmente o que acontece é que essa absorção de energia, né, lembrando, aqui a gente vai representar as partículas, né, aqui de forma pontiforme. Então você tem aqui no estado sólido, essas partículas estão vibrando, certo? E essa vibração, no caso, a gente pode aferir pela temperatura, né? Que seria o grau de agitação. Então aqui você tem essas partículas com menos energia quando comparado à sua forma líquida, né? Então na forma líquida você tem essas partículas mais distantes, porque absorveram mais calor. Então, com a absorção de calor em relação a esse estado aqui, ela vai ganhar mais energia e saindo desse estado menos energético para um estado mais energético, onde você vai ter partículas com maior grau de agitação, então vão se agitar mais, no caso, né? Aumentar essa agitação e a gente vai ter até uma separação dessas partículas e, consequentemente, você vai ter uma diminuição na interação dessas partículas. E aí você tem, por exemplo, um sólido, né, que tem uma forma fixa, né, e não variável, né, tem uma forma constante, tem a sua rigidez, né. Porém, quando você vai para um estado líquido, normalmente você tem a substância o quê? Você tem as partículas mais separadas, né, tendo em vista a questão da energia que foi absorvida, e com essa energia ela consegue se separar porque se agita mais, e a separação ou distanciamento dessas partículas faz com que a interação fique mais fraca. Tá? Então, dessa maneira, você tem, por exemplo, um líquido que consegue, né, derramar. Né? Então, você tem partículas que não estão totalmente livres, mas elas conseguem agora se mover, mas não estão totalmente livres, ainda estão sendo atraídas por essas partículas. Então, você tem normalmente que é uma característica dos líquidos, esse derramamento, né? Que uma partícula consegue passar sobre a outra, ela consegue estar mais livre do que no sólido. Mas quando a gente vai olhar o gasoso, então as partículas já estão totalmente livres, né? Então, considerando a teoria dos gases, né, a gente teria partículas que estão livres, né? Que se a gente for levar em consideração um gás ideal, ela não teria nenhum tipo de atração entre essas partículas. Então essas partículas estão todas livres. Então você tem inclusive uma expansão, né, em relação ao volume quando você sai do sólido para o gasoso. Mas entenda que aqui você tinha uma atração, né, até pela proximidade, porque tem baixa energia. Então você tem partículas próximas e à medida que ela vai ganhando energia, a absorção de calor, ela vai separando, vai ficando mais energética até chegar ao ponto de estar livre. Então, para vencer essa atração entre as partículas, ela precisa ganhar calor. Porém, o contrário, quando sai do gasoso para o sólido, quando essas partículas começam a se aproximar, né, elas começam a se aproximar, chegando até, por exemplo, estado sólido, se houve ganho de calor, se o calor foi adicionado para sair do sólido para o líquido, o contrário, né, também, ou seja, se você absorveu uma quantidade X de calor, quando essa substância
líquida volta para o estado gasoso, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar também essa mesma quantidade X de calor. Então, um exemplo disso, né? Então, por exemplo, quando você tem um, um desodorante, né? Um aerosol. Então, o recipiente pode observar que ele é feito de metal, certo? Então, é um objeto, a sua estrutura é metálica, né? Justamente para facilitar o que? Essa questão da liberação, quer dizer, da absorção ou liberação de calor, né? Então, aqui você tem, certo? Uma substância que está pressurizada, certo? Então você tem uma substância que quando você aciona a saída, ela sai na forma gasosa, mas ela se apresenta na forma gasosa nas condições quando está fora, né? Fora do sistema, né? Então você tem essa substância, quando fora do sistema, ela é gasosa. Porém, esse gás é adicionado de forma que quando está dentro do recipiente, né, ela fica na sua forma líquida, certo? Isso acontece também quando você tem um botijão de gás de cozinha, né? Então você tem aqui o gás pressurizado, pressurizado de um jeito que, em vez de ficar na forma gasosa, ele fica na forma o quê? Líquida, porque pela pressão, né, você vai ter as partículas se aproximando. Então, quando você tem uma substância na sua forma líquida e antes ela estava na forma gasosa, mais separada, né? E aí quando você tem essa substância que estava mais separada e ela se torna e fica líquida, o que é que acontece? Nessa aproximação, ela se torna líquida porque está mais próxima, mas quando ela passa do gás para o líquido, o que é que vai acontecer? Ela vai o quê? Liberar calor. Então, no processo de envasamento desse objeto, no caso, desse produto, então, no caso do envasamento desse produto, você tem o quê? Uma liberação de calor, porque você tem um gás, quando pressurizado aqui, nesse recipiente, ele se transforma em líquido, né? Então, do gasoso para o líquido, ele tem que fazer o quê? Liberar calor. Porém, quando você vai utilizar essa estrutura metálica, justamente ajuda a fazer o quê? Que o inverso aconteça. Então, quando você normalmente aciona, né, e você tem o seu produto saindo na sua forma gasosa, certo? Então, na hora que você aciona, você tem um produto saindo na forma gasosa, você tem o quê? Uma substância que estava no estado líquido, né? E quando sai, ela sai na forma o quê? Gasosa. Então, você tem o quê? Um líquido se transformando em um gás. E isso você tem o quê? Uma absorção de calor. Então, essa parede metálica, certo? Ajuda a fazer o quê? Que seja absorvido o calor do ambiente. E normalmente, quando você segura esse recipiente, um pouco desse calor é absorvido da sua mão. Então você provavelmente deve sentir um, um provavelmente deve sentir uma sensação de frio, ok? E outro exemplo que poderia ser dado é quando você mergulha numa piscina, certo? E sobre sua pele, né, você tem gotículas de água, certo? E normalmente você sente frio, mesmo que seja num dia muito quente, né? Então você pode ter essa sensação térmica de calor no ambiente, mas dá um mergulho enquanto você está úmido, né, com gotículas de água sobre o seu corpo, você sente frio. E por que isso acontece? Então, essas partículas de água, elas estão no estado o quê? Líquido. E da mesma maneira que aqui no recipiente do desodorante, passa do líquido para o gasoso, o que acontece basicamente é o mesmo. Então há uma absorção de calor. E nessa absorção de calor, quem é que vai fornecer esse calor? Então seria sua pele. Então aqui nesse traço azul a gente está representando a pele e esses pontos azuis aqui, um, dois, três, enfim. Aqui seriam as gotículas de água. E aí ele absorve calor do corpo e essa água que está na sua forma líquida, depois de um tempo ela vai o quê? Ficar na forma gasosa, certo? Então vai evaporar. E aí dessa maneira, essa retirada de calor, essa absorção de calor realizada pela água, faz com que você sinta frio. Então a sensação de frio normalmente é o quê? Essa saída ou essa perda de calor pelo corpo. Então quando você se agasalha ou algo do tipo, é comum falar que a gente está se aquecendo, né? Mas na verdade você está, de certa maneira,
impedindo essa perda de calor, né? Então você acaba, entre aspas, se aquecendo, mas você está, na verdade, fazendo esse impedimento dessa perda, e aí, como você não vai perder calor, você acaba o quê? Não sentindo frio. Então aqui tem alguns exemplos, né? Já que a gente está falando de perder e ganhar calor, de algumas reações, certo? Aqui a gente estava falando de reações físicas, né? Porque você tem só uma mudança de estado físico da substância quando ela sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Mas aqui a gente já pode classificar que quando você tem uma absorção de calor, você classifica esse processo como endotérmico. E quando você tem uma perda de calor ou liberação, você vai ter um processo exotérmico, seja ele físico ou seja ele químico. Então aqui já temos alguns exemplos de reações químicas. Então aqui, ó, reações químicas que liberam energia, reações químicas que absorvem energia. Então que perdem energia, queima do carvão, né? Assim a gente consegue cozinhar ou assar uma carne ou fazer um churrasco. A queima de uma vela produz luz, né, e energia luminosa, mas também na queima de uma vela você sente calor, né? Então um processo exotérmico aqui ele está colocando de maneira geral, né? Então normalmente quando a gente fala endotérmico e exotérmico, a gente fala sobre esse tipo de energia que é o calor. Aqui ele está dando um exemplo de maneira geral, que seriam reações químicas que liberam energia, seja ela luminosa ou térmica. E aí reação química de uma pilha produz energia elétrica, certo? Então aqui ele está dizendo que há uma produção de energia elétrica. No motor de um automóvel, a queima da gasolina produz energia mecânica, então você tem energia cinética. E algumas reações químicas que absorvem, ó, devemos fornecer calor para o cozimento dos alimentos, só fornece luz para a fotossíntese, com energia elétrica pode provocar reação de cromagem, um para-choque, que a gente vai aprender lá em eletroquímica, que não é um processo espontâneo, então consome energia. Uma pancada violenta pode iniciar a detonação de um explosivo, então ela precisa de uma energia inicial, certo? Então ela consome essa energia para acontecer uma reação. Então aqui você tem algumas reações que liberam e que absorvem energia, tá? Mas quando a gente estiver falando de absorção de calor, endotérmico, liberação de calor, a gente vai ter o sistema exotérmico. Então, a calorimetria, basicamente a gente tem o estudo da medição dessas quantidades de calor absorvido que a gente vai precisar, certo? Identificar. Então, essas reações que a gente agora vai estudar e classificar como endotérmica ou exotérmica, então, de alguma maneira foi medido essa quantidade de calor que foi liberada ou absorvida. E aí a gente tem a calorimetria, que no caso estuda essa absorção e liberação de fenômenos físicos e químicos, né? E aí, aqui você tem, por exemplo, 1 litro de água, né, aquecido, né, você tem aqui a 100 graus está em evaporação, e aqui tem 2 litros de água a 100 graus. Então aqui fala que caloria é a quantidade de calor necessária para elevar 14,5 para 15,5, ou seja, elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de água, certo? Então aqui, só para que não haja confusão, é o que é definido essa unidade que seria a caloria, certo? Então a caloria é a quantidade de calor, né, necessária quando você tem 1 grama, desculpa, para você variar 1 grau, né, da água, de 1 grama de água. Então você tem 1 grama de água, certo? Então quando você consegue variar em 1 grau, certo? Então quando essa variação de temperatura, certo, é igual a 1 grau, no caso Celsius, aí você tem o que? A unidade de uma caloria, certo? Então isso daqui é só apenas como se chega a essa unidade que seria a caloria, que é bastante utilizada em relação a medições, tá? Então, algumas medidas serão, a gente está vendo caloria, mas algumas medidas serão necessárias para a gente, e que são as mais utilizadas quando a gente está estudando termoquímica, certo? Então, algumas unidades, né, de quantidade de calor. A gente vai ver a caloria, que acabou de falar, né, a definição do que é essa caloria, e a gente tem o cacau, né, ou quilocaloria. Né? Então, 1 quilocaloria vai ser igual a 1.000 calorias, do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, 1 quilômetro são 1.000 metros, 1 quilograma é equivalente a 1.000 gramas. Então, você tem aqui uma variação, certo? E você tem também o joule, né? Então, você tem 1 kJ igual a 1.000 joule, né? Que é uma unidade também de quantidade de calor. Porém, essa relação é que uma caloria ela é equivalente a 4,18 joules, né? Então, o que é mais comum normalmente utilizar é o joule,
mas é preciso também conhecer a caloria, que vai depender especificamente do onde você vai utilizar. Então, normalmente para cálculos, né, do que a gente vai fazer, a gente usa normalmente em joule. Porém, se você for analisar, por exemplo, a análise energética, né, no caso de um produto que você venha consumir, você vai ver que normalmente é usado a caloria ou a quilocaloria, certo? Então, até no livro aqui do Feltr, ele chama atenção para que muitas vezes a caloria ela é usada como quilocaloria, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas falam, você, num determinado exercício, queimou quantas calorias? Queimou 5 calorias, né? Mas, na verdade, são 5 quilocalorias, tá? Então, tem que haver tem que ter esse cuidado, que muitas vezes observar qual é a unidade que está sendo falada, tá bom? Bom, aí a gente chega aqui em entalpia e variação de entalpia, né? Que até a gente chegar nesse ponto, que seria o objetivo principal dessa parte 1 da aula, a gente teve primeiro entender, né, o que são processos endotérmicos e exotérmicos, e também, ou pelo menos uma ideia inicial do que seria processos exotérmicos e endotérmicos, acontecendo em processos físicos, né, que é a mudança do estado físico, e chegar a entender quais são as unidades que a gente usa para a quantidade de calor. E a entalpia é definida basicamente como a entalpia de um sistema é uma grandeza, certo? Então, expressa em unidades de energia, ou seja, que a gente viu que pode ser caloria ou joule, que informa a quantidade de energia desse sistema que poderia ser transformado em calor em um processo a pressão constante. Então, quando você tem uma reação química em que você tem reagente, ou física, tá? Reagentes e produtos, então, quando você tem a variação da quantidade de energia que esses produtos possuem em relação à quantidade dos reagentes, você pode ter, na verdade, a necessidade de um consumo de energia para isso acontecer, ou quando isso aqui acontece, você tem uma liberação de energia. E aí, nesse caso, a gente precisa também ver o que seria essa variação de entalpia, né? Por quê? Porque já que eu estou falando que você precisa ver a diferença entre o produto e o reagente, então a gente precisa saber a variação. Então, a variação de entalpia, a gente usa o delta, né? Para representar, o ΔH no caso, de um sistema. Ele informa a quantidade de calor trocado por esse sistema a uma determinada pressão, né? Que seria constante. O sinal ΔH informa se o processo é exotérmico ou endotérmico, que a gente já viu que exotérmico está relacionado à liberação de energia, endotérmico, à absorção de energia. Então, como é que ele acaba também relatando que alguns químicos chamam qual é o calor de reação, né? Então, o calor de reação normalmente pode estar se referindo a essa variação de entalpia. Então, para entender um pouco, existem alguns gráficos aqui, mas antes de mostrar esses gráficos que foram emprestados, né, do livro, eu queria mostrar para vocês que numa reação acontece o quê? A gente pode representar dessa maneira. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o gráfico. Então, aqui você tem o sentido da reação, né? Então, qual é o sentido da reação? Você tem reagente se transformando em produto. Então, eu vou só chamar de reagente e produto. E aqui você tem, no eixo Y, a questão da entalpia, né? Que pode ser, vamos ver aqui em joule, tá? Então, o que é que vai acontecer? Se você tem duas situações, então eu já vou expressar as duas situações no gráfico. Então, o sentido da reação e aqui a entalpia que a gente está colocando em joules. Então, nesse caso, sempre o sentido da reação vai ser o quê? Vai ser reagente no início e depois você tem um produto. Só que o que normalmente você tem é o reagente e, por exemplo, o produto com mais energia, ou o reagente com mais energia e o produto com menos energia. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nesse caso, você tem, certo? Nesse gráfico aqui, um aumento da energia, certo? Do reagente até o produto. Então, a variação de entalpia ela é calculada de que maneira? ΔH seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou também você pode fazer uma releitura e encarar entalpia final menos a entalpia inicial. Então, como a gente está falando de sentido da reação, a gente sempre vai ter o produto no fim e o reagente no início. Né? Então, normalmente, na reação, você sempre vai ter os reagentes do que no início, tá bom? Então, nesse caso aqui, você vai ter que a entalpia
nessa primeira situação, certo? Então eu acho que eu posso colocar aqui, deixa eu ver, vou chamar aqui de situação A, situação B. Então na situação A, você vai ter a entalpia, aqui nesse caso, a entalpia final, ou vou chamar a entalpia dos produtos, e a entalpia dos reagentes. Você tem a entalpia dos produtos maior do que a entalpia dos reagentes. Então, o que isso vai acarretar? Na hora que você vai fazer entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, você tem, ou seja, produtos maior do que reagente. Então, quando você tem um valor maior e você tem a diferença de um valor menor, você sempre vai ter um resultado que, ou esse resultado ele vai ser maior do que zero. E quando você tem a situação B, o que é que vai acontecer? A fórmula é a mesma, só que aqui você está tendo um decréscimo de energia. Então você tem a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então aqui você tem a entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. Ou seja, a entalpia inicial ela é maior do que a entalpia final. E o que isso vai acarretar? Vai acarretar que você vai ter um valor menor do que zero. Porque quando você fizer produtos menos reagentes, ou seja, um valor menor por um valor maior, você vai ter um valor negativo, ou seja, uma entalpia menor do que zero. Então, quando você é, encontrar delta H menor do que zero, ou seja, com valor negativo, significa que há uma liberação de energia. E quando a entalpia é positiva, ou seja, há um ganho de energia. Então, caso haja confusão nessa identificação, tente lembrar apenas de um. Escolhe um para chamar de positivo ou negativo, no caso, para lembrar. Então, por exemplo, um sistema endotérmico. Então, sempre lembre que um processo endotérmico é quando você tem uma variação de entalpia positiva ou uma variação de entalpia maior do que zero. Então, se você lembrar sempre que a endotermia, o processo endotérmico está relacionado à variação de entalpia positiva ou maior do que zero, significa que uma variação de entalpia negativa sempre vai estar relacionada ao que? A um processo exotérmico, tá bom? Então aqui, basicamente, há uma liberação de energia, né? Nesse aqui, ó. Aqui está acontecendo, o que é que está acontecendo? Está dizendo que para o reagente se transformar num produto, ele precisa ganhar energia, ele tem que sair desse estado de energia, né? E passar para esse próximo aqui. Então, da entalpia do reagente até a entalpia do produto, você tem o quê? Um ganho de energia para isso acontecer, um aumento. É uma subida, né, de degrau. E quando você tem essa descida aqui de degrau, então você tem a entalpia do reagente no início com muita energia. Então, quando ele vai se transformar em produtos, a entalpia é menor. Então, ele só precisa descer esse degrau, ou seja, liberar energia. Então, quando você vê a queima do carvão, a queima da gasolina ou de substâncias que naturalmente liberam calor, é porque você está, o quê? Num sistema exotérmico. E, por exemplo, cozinhar, seja qualquer que for a comida, normalmente você precisa de quê? De calor. Então essa reação só acontece se tiver uma absorção de calor, né? Então, continuando aqui, deixa eu mostrar para vocês. Apagar tudo aqui. Aqui a gente tem agora os gráficos mais bonitinhos, né? Então aqui ocorre o mesmo esquema, só que você não consegue perceber essa questão do degrau, né? É subindo ou descendo, mas você tem uma entalpia inicial. Então vamos conseguir talvez identificar aqui, ó, entalpia inicial, ela tem mais energia, né? Ela tem, ó, entalpia e... Deixa eu ligar aqui a caneta. Então, a entalpia inicial você está, ou seja, no ponto mais alto, ou seja, aqui, ó, entalpia, né? Que está medindo a energia em entalpia. Então, você tem a entalpia inicial maior do que a entalpia final. Então, quando você fizer final menos inicial, lembrando que a fórmula sempre é o quê, ó? Entalpia final ou dos produtos menos a entalpia inicial. Então, é só lembrar que é sempre final menos inicial. Então, se o final está menor do que o inicial, você vai ter um valor negativo. Por isso que o ΔHLUQ é menor do que zero. Aqui o final é maior do que o inicial. Então, quando você fizer um maior menos um menor, o valor vai dar positivo. Então, aqui você tem, né, uma entalpia, no caso a variação de entalpia de um processo endotérmico. Então, basicamente, aqui é uma diminuição de energia na exotermia. E na endotermia você vai ter o quê? Um aumento de energia. Só que para aumentar de energia, ele precisa ganhar. E para diminuir a energia, ele precisa o quê? Perder essa energia em excesso.
E aqui a gente tem um exemplo da variação da água. Ó, você tem água líquida se transformando em água gasosa. E aí o que é sólida, na verdade, né? Então deixa eu corrigir aqui. Água sólida ou água líquida, tanto faz a ordem aqui, água sólida se transformando em água líquida. E aí o que é que está acontecendo? Aqui mostra que quando vai do sólido para o líquido, o que é que a gente já viu? Que do sólido até o gasoso há uma absorção de energia. E aí eu posso voltar aqui para mostrar a vocês, certo? Rapidamente, quer dizer, não tão rápido, né? Que nesse ponto aqui, para você lembrar, certo? Como é que acontece essa variação de energia, certo? Para lembrar quem é que absorve ou que libera, mesmo esquema. Você pensa, tenta lembrar de um, por exemplo, do sólido para o gasoso, há uma absorção de calor. Se você lembrar de um, o outro é o contrário. Mas lembre que uma substância sólida, por exemplo, se você lembrar da água, a água, qual é a temperatura que ela passa do sólido para o líquido? Então ela sai de 0 graus, né? Que é para fazer essa transformação. E quando ela está na forma gasosa, normalmente é 100 graus, que é justamente a temperatura do líquido se transformando na forma gasosa. Então perceba que ela sai do 0 graus, quando está sólido, para 100 graus quando está gasoso. E isso ocorre se tiver o quê? Uma absorção de calor. Então, para sair do 0 para 100, você precisa que o sistema absorva calor. Então é uma maneira também, é fácil de lembrar qual é o sentido que absorve e qual é o sentido que perde calor quando você tem um processo, um fenômeno físico, tá? Então, voltando ao ponto que a gente estava, certo? De variação de entalpia. Então, aqui você tem ó, água sólida se transformando em água líquida. Então, ela está saindo de algo que, vamos pensar assim, o sólido tem uma temperatura menor do que normalmente uma substância líquida. Se estiver falando da mesma substância. Então, daqui para cá vai ter um aumento de energia, né? Então, esse aumento de energia, ele até exemplifica aqui, ó, o ΔH, ele é positivo, ó. Ele é 6,01 kJ. 6,01 kJ que precisa ser absorvido, porque ΔH maior que zero. Então perceba que ele sai do sólido com menor energia para o líquido com maior energia. E ele só acontece isso se você fornecer 6,01 kJ, tá bom? E nesse caso aqui está representando, né, no caso, para 1 mol. Né? Você tem 1 mol de água se transformando em 1 mol de água sólida se transformando em 1 mol de água líquida. Né? Aqui vai ter o número 1, aqui vai ter o número 1. Então, tudo indica que esse aqui é o valor para 6,01 kJ para cada 1 mol. E o contrário, se o processo acontecesse no sentido inverso, lembra que eu falei que se no sentido ela absorve calor, no sentido inverso ele vai liberar a mesma quantidade de calor. Então, o ΔH, quando acontece o inverso, é um ΔH negativo, porque significa que ele vai precisar perder 6,01 kJ. Ou seja, se nesse sentido aqui ele precisa ganhar 6,01, no sentido inverso ele vai perder essa mesma quantidade que é 6,01. Ok? Então, num sentido, tá? Então a gente pode anotar até dessa maneira aqui, ó. A água sólida, ela vai ter um ΔH negativo. Então, sólido, líquido absorve, líquido, sólido, acontece o contrário, ou seja, a perda de calor. E em mesma quantidade, né? Então aqui está representando do sólido para o líquido, ó, o ΔH positivo. E aqui, ó, o líquido para o sólido, você vai ter um ΔH negativo. Então, do sólido para o líquido, como já havia dito, ó, sólido para o líquido, maior energia, então tem que consumir essa quantidade de calor para poder acontecer. Quando acontece o inverso, quando esse líquido precisa transformar em sólido, ele vai liberar essa mesma quantidade de energia. Então, saindo do líquido para o sólido. De um de maior temperatura para um de menor temperatura, ele vai perder calor. Então, essa representação do calor a gente mostrou agora como ΔH, mas ela pode vir representada na própria equação. Então perceba que aqui você tem uma equação em que representa o hidrogênio reagindo com o oxigênio, com meio mol, né, de oxigênio, liberando, no caso, produzindo 1 mol de água. Aí aqui tem ó, calor liberado, 285,8 kJ. O que pode surgir a dúvida aqui é calor liberado, mas está positivo. Então, calor liberado é diferente de ΔH, por exemplo,
negativo. Então a gente aprendeu até agora em relação a avaliar, no caso, em relação ao ΔH. Se o ΔH é maior do que zero, né, endo. Se o ΔH é menor do que zero, você vai ter o quê? Exo, ou seja, ΔH positivo, endo. ΔH negativo, você tem o quê? Exo. Mas aqui não tem ΔH. Ele está colocando a quantidade de calor como se fosse um reagente ou um produto. Então, vamos analisar de outra maneira. Quando você tem uma reação, certo? Então, se o calor ele aparece no produto, então já está dizendo que o calor foi um produto. E qual reação produz calor? A endotérmica ou a exotérmica? Então, no caso, quem produz calor é um processo que exotérmico, ou seja, de liberação de calor, certo? Então, aqui ele está fazendo a leitura, né? Então, ele está representando essa reação, no caso, em palavras. Quando um mol de hidrogênio gasoso reage a pressão constante com meio mol de oxigênio gasoso para formar um mol de água líquida, ocorre a liberação de 285 kJ. Então, se há liberação, essa liberação não ocorre no reagente. O que vem no reagente é consumido e o que é liberado vem nos produtos. Então, se o calor vier como um produto, significa que esse ΔH ele é negativo, porque a gente está falando de um processo o quê? Exotérmico. Calor no produto, exotérmico, porque está produzindo calor. E o ΔH vai ser aquele calor, só que de forma o quê? Negativa. Por quê? Porque quando a gente vai fazer ΔH é entalpia do produto menos entalpia dos reagentes, então você tem ΔH, certo? Seria, significa que a entalpia do produto, certo? Você tinha, se você for comparar esses 285, ele estava onde? Né? Ele não estava nos produtos, então você tinha, vamos chamar de zero, mas a entalpia do reagente você tinha 285. E aí, quando você faz 0 menos 285, você vai ter 285. Ficou meio confuso, mas é para entender que se esse calor ele está sendo liberado, onde é que estava essa quantidade de calor? Onde é que ela estava antes? Ela não está nos produtos, ela está sendo representada nos produtos, mas esse calor existia entre os reagentes. Quando eles reagiram e se transformaram na água, existia o que? Um déficit de calor aqui, quer dizer, um calor que não vai ser, que não está na molécula de água, ou seja, esse calor seria 285, então por isso que ele foi liberado. Então o que eu estou tentando falar para vocês é que no início os reagentes eles tinham o que aqui, ó? Hidrogênio e oxigênio, depois se transformou em quê? Em água. E aí, onde é que estava quando ele saiu daqui? De cima até a parte de baixo, né? Eu vou representar melhor aqui para vocês, já que tem espaço. Não sei se melhor, mas pelo menos fica mais fácil de visualizar. Então você tinha hidrogênio mais meio mol de oxigênio. E aqui você tem a água. Então daqui, que é a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes, e você vai até a entalpia, né, dos produtos. Então essa variação daqui para cá mostrou o quê? Que houve uma queda de 285 kJ. E onde foi que apareceu esses 285 kJ? Ele aparece aqui. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que 285 kJ é essa diferença do reagente até se transformar no produto. Esses 285 joules estava presente nessas duas substâncias. Quando elas reagiram e se transformaram em água, houve uma perda de 285. Eles diminuíram 285 kJ, que foi aparecer aonde? Sendo liberado no produto. Então essa quantidade de calor, ela existia no reagente e apareceu no produto porque está sendo liberado. Então entendam que antes você tinha reagentes com mais energia do que os produtos. E para que esses reagentes se transformassem em produtos, eles precisariam perder 285. Então, na verdade, 285 era uma energia que existia onde antes? Existia nos reagentes. Então, eu vou explicar já já para reações exotérmicas e talvez vocês possam entender melhor. Mas vamos lá, só lembrando que se houve liberação de calor, é porque esse calor estava onde antes?
nos reagentes. E esses reagentes, quando se transformaram em produtos, liberaram o excesso de calor que tinha aqui no reagente, né? Quando passou para produto. Então, aqui está vindo de forma positiva, né? Eu estava só explicando para você de onde vem o calor, mas de maneira mais prática, como é que você vai julgar essa reação em exotérmica e endotérmica? Se o calor é um produto, então ele está produzindo calor. Qual é a reação que produz calor? É uma reação exotérmica. E aqui você tem ele representado da maneira de ΔH, né? Vindo um ΔH. E aí você tem, ó, ΔH negativo, porque se o calor foi liberado, lembra aquele cálculozinho que eu falei? Esse 285 antes estava nos reagentes. Então, quando você fizer o cálculo, ele vai ficar negativo, tá? Então, você tinha reagentes com mais energia do que os produtos. Então, por isso que é uma reação, né, exotérmica. Porque ele está liberando calor. Você sempre vai ter essa queda no gráfico. Se é exotérmica, é porque está havendo uma queda nesse gráfico aqui, ou seja, o reagente se transformando em produto. Então, se há uma queda, é porque existia energia, mais energia no início do que no fim. Então, agora aqui o gráfico mais bonitinho para ser representado. Ó. Então, está aqui mostrando ó, o reagente com mais energia, ó, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. ΔH, entalpia dos produtos, mais entalpia do reagente. Quem é que tinha mais energia aqui? Ó? Os reagentes tinham mais energia do que os produtos, então vai dar um valor negativo. Até porque os 285 era o valor que esse daqui tinha mais do que esse. Então, 0 menos 285. Né? Vai chamar de zero aqui porque não sabe qual é o valor, mas sabe que daqui para cá é 285. E aí agora a gente vai ver quando você tem um processo endotérmico. Num processo endotérmico, o calor ele vem na parte do reagente, porque ele vai ser consumido. Entenda, isso daqui, ou seja, essa substância para se transformar nessa, é preciso ainda que você forneça quanto? 90,7. Então, essa substância aqui tem um calor X, mas essa outra aqui tem um calor X mais 90,7. Então, somente o óxido de mercúrio não tem o calor suficiente, ele só tem X. Mas para se transformar em mercúrio, né, simples e oxigênio também simples, você precisa ter X mais 90,7. Então, aqui está faltando você adicionar 90,7. Então, quem é que tem uma maior quantidade de energia? O reagente ou o produto? O reagente só tem X. Ah, não, aqui tem X, mas não, isso aqui não é um reagente. Né? Está vindo aqui como reagente, mas não é um reagente. O reagente aqui, óxido de mercúrio, tem X e o produto, além da quantidade de energia de X, precisa de mais um pouco. Então, na verdade, esse daqui tem mais energia do que X. Então, olhando para esse gráfico aqui de cima, a gente veria algo na mesma linha. Só que agora você teria na parte de cima o produto, que seria mercúrio, né? E oxigênio. E na parte de baixo você tem o que? Apenas o óxido de mercúrio. E aí ele tem uma energia X, mas para chegar aqui em cima ele precisa do quê? Precisa que X seja adicionado mais 90 kJ. Então eu preciso de X mais 90 kJ para sair aqui de X. Então daqui até em cima, né, ele precisa ganhar 90 kJ. Então você tem que os produtos têm maior energia do que os reagentes. Então, para um reagente ir até um produto, ele precisa ganhar energia. Então, por isso que o calor ele está sendo representado aonde? Nos reagentes. Mas é só que eu quero que vocês entendam. Se produzir o calor exotérmico, quem é que vem nos reagentes? Os que são consumidos. Então, se o calor está vindo no reagente, é porque ele está sendo consumido. Então, qual é a reação que consome calor? O que absorve calor é uma reação endotérmica. O ΔH é negativo, certo? Mas quando você vai para uma reação endotérmica, o ΔH vai ser o quê? Positivo, certo? Então, esse aqui é o gráfico. Por que o ΔH é positivo? Você sai aqui ó, de um momento, de um local de menor energia para para substâncias com maior energia. Né? Então, para ver isso daqui é preciso haver uma absorção de calor. E onde é que esse calor vai estar armazenado? Não é mais nesse aqui.
Esse aqui vai absorver, mas a energia, agora esses 90,7 estão armazenados nesse aqui. Por isso que o produto está com a maior energia, né? Aqui também, ó, o reagente tem maior energia, mas quando ele passa para o produto, ele libera esses 285. Se ele voltar, então onde é que estava esses 285? Armazenado nessa substância. Como essa se transformou para essa, o que estava armazenado tem que ser liberado, 285. Aqui o contrário. Essa está se transformando nessa de cima. Eu estou saindo de uma substância com menos energia para uma substância com mais energia. Então ela precisa o quê? Absorver essa variação aqui que é 90,7. Então há dois casos para a gente interpretar e classificar uma reação como exo ou endo. Primeiro caso, se o calor vier na reação, não na forma de variação de entalpia. Então, se o calor vier nesse primeiro momento aqui, eu tive que apagar tudo. Se o calor vier como uma substância, vamos dizer assim, é como se estivesse tomando lugar de uma substância, mas ela não é, tá? Então, o calor está vindo aqui na reação, certo? Não é variação, ó. Quando é variação tem que vir o ΔH. Se não veio o ΔH é porque não é variação. Então, o calor veio no produto. Calor sendo produzido, exotérmico. Calor está sendo o quê? Consumido, porque está vindo nos reagentes. Então, se ele é consumido, significa que é uma reação que absorve calor, ou seja, que consome calor, endotérmico. Mas, se a gente for analisar o ΔH, né, ele é negativo. Se você for analisar a fórmula, né, de final menos inicial, enfim. Mas o ΔH aqui, você vai ter uma variação, ou seja, negativa, né, indicando uma perda de calor. E quando a variação ela é positiva, ela indica um ganho de calor, ou seja, endotérmico e exotérmico. Então, a equação termoquímica é uma equação que a gente acrescenta essa entalpia, né? E a gente precisa informar normalmente a temperatura que está acontecendo esse processo e também a pressão, tá? Então, aqui você vê que normalmente você tem essa variação de entalpia apresentando para 25 graus 1 atm. Se não vir informando, que acontece muito, você já vai subentender que está nessas condições, 25 graus e 1 atm. Então aqui você tem, para ser uma reação, o que chama de equação termoquímica, ela tem que apresentar essa variação de entalpia numa determinada temperatura e numa determinada pressão. Se não apresentar, tudo bem, você subentende essa temperatura e pressão. Mas é importante que nessa equação termoquímica venha, né, em qual estado físico se encontra a substância, certo? E principalmente o valor da variação de entalpia, ok? E aqui a gente tem um exemplo, né? Então vamos lá, um exemplo de uma universidade que deve ser de um vestibular. Então aqui diz, ó, preparar uma argamassa. O pedreiro mistura água na cal viva ou cal virgem, né, que é o óxido de cálcio. Essa reação provoca grande liberação de calor e produz cal extinta, que é o hidróxido de cálcio, né? E aí ela está na forma aquosa. Então a cal viva usada é obtida a partir do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio está aqui, através de sua decomposição térmica. As equações termoquímicas que envolvem o processo citado acima são, então está aqui a decomposição, né? Então, isso aqui é uma análise, então basicamente você tem uma substância se transformando em duas, e esse símbolozinho representa justamente o consumo de calor nesse processo. Então, aqui a gente tem, por aqui você já conseguiria classificar que essa reação é uma reação endotérmica, caso você tivesse dúvidas no sinal, porque esse sinal indica que há uma quebra pelo calor, certo? Então, por isso que é uma análise, né? O ISA de quebra. Então você tem uma pirólise aqui, que é uma quebra por calor. Então você tem o carbonato de cálcio se quebrando em duas outras substâncias. Assim, a gente tem aqui a formação da cal extinta também. Então você tem óxido de cálcio misturado com água e aí formando, no caso, hidróxido de cálcio. Aqui ele está falando o seguinte, que você tem um ΔH negativo e aqui tem um ΔH positivo. Perceba que não vem sem o ΔH, né? Então, como está aparecendo ΔH, isso aqui já é a variação. Se não viesse esse ΔH, essa quantidade de calor ou viria no produto ou viria no reagente. Como a gente está falando de um processo endotérmico, já que o ΔH é positivo, esse valor, se viesse na equação, viria em qual parte? Viria no reagente, indicando que há um consumo de energia para isso. Então, para que um mol dessa substância se transforme em um mol dessas outras duas, né, um mol de cada, você precisaria consumir, ou seja, vir no reagente, 1.207 kJ para cada mol dessa substância.
E aqui, como é um ΔH negativo significa que é uma perda de calor. Então, esse processo, quando ocorre, há uma liberação de calor. Então, se há uma liberação, esse calor, se viesse na reação, viria onde? Viria no produto, porque isso indica que, se é exotérmica, ela está produzindo calor. Endotérmica está consumindo calor. Tá ok? Beleza, mas já aqui, a gente pode classificar, já que o ΔH é positivo, endo. ΔH negativo, iso. E aí diz, ó, com relação aos processos 1 e 2, o que se pode afirmar? Né? A. O processo 2 apresenta entalpia dos produtos menor que a dos reagentes, sendo por isso exotérmico. Então, aqui está dizendo que o processo 2 ele é exotérmico. Até agora, sim, ele é exotérmico. Mas vamos ver se se a opção, parte dessa opção está toda correta. Então, a parte do exotérmico está ok. Mas ele diz, ó, apresenta a entalpia dos produtos menor que a dos reagentes. Então aqui ele está dizendo que o reagente tem mais energia do que o produto. Se a gente for lembrar do gráfico do exotérmico, o endotérmico é subindo um degrau, o exotérmico é o que? Descendo um degrau. Então você tem reagente e produto. Então aqui ele está falando a verdade. Ó. Apresenta entalpia dos produtos menor que a dos reagentes. Então o produto ele tem menor energia do que quando a gente fala dos reagentes. Então essa diminuição a gente observa quando ele libera 986. Então eu já vou marcar aqui letra A como verdadeiro. E aqui não deixou claro se tem mais de uma opção verdadeira, mas vamos analisar as outras de toda forma. Os processos 1 e 2 são exotérmicos, né? Então falso. Eita. Falso. Meio deitado. C. O processo 1 apresenta entalpia dos produtos maior que a dos reagentes, sendo por isso exotérmico. Só o fato de já falar que é exotérmico, a gente já viu que o processo 1 ele é endotérmico, porque tem ΔH positivo. Então aqui eu já poderia chamar de falso, mas vamos entender o que ele falou aqui. O processo 1 apresenta entalpia dos produtos maior do que a dos reagentes. Se a entalpia dos produtos... Bom, essa parte está correta, porque como a gente diz, ó, no endotérmico, você tem o quê? Uma subida de degrau. Então você tem reagente no início, aqui ó, embaixo, e o produto na parte mais alta. Então você tem realmente um aumento de energia, né? Então quando você tem um processo endotérmico, ele absorveu energia aqui e se transformou nesse produto com mais energia. Então você tem realmente produtos maior do que os reagentes, mais energia nos produtos do que nos reagentes. D. O processo 1 poderia ser representado da seguinte maneira. E aí, ó, ele colocou que esse processo 1 poderia ser representado dessa maneira aqui. O que é que está errado aqui? É que se o processo é endotérmico, lembra? Ele está colocando o calor na reação, não como uma variação. Então, o calor, em vez de vir no produto, ele devia vir onde? Porque se o calor vem no produto, significa que ele está sendo produzido. E quem é que produz calor? É uma reação que exotérmica. Então, se o calor em vez de vir na forma de ΔH viesse na reação, ele teria que vir na forma de um reagente. Então teria que vir aqui, ó, mais 1207, ou seja, esse calor teria que vir nos reagentes, indicando que essa substância precisa consumir 1207, ou seja, consumir reagente. Então tem que vir nos reagentes. Então esse valor não era para vir no produto, teria que vir desse lado aqui. Então está errado. Falso. E a letra E diz, os processos 1 e 2 absorvem calor sendo endotérmico. Então está errado porque a gente tem, mesmo que você não soubesse se o ΔH é do exotérmico e o ΔH é do positivo, ΔH positivo é do endotérmico, mesmo que você não soubesse quem é quem, ele está dizendo que os dois são endotérmicos. Então aqui não dá para ser os dois exotérmicos porque tem sinais diferentes. Então independente de você saber quem é endotérmico e exotérmico, não dá para ser porque está chamando os dois da mesma coisa. Certo? Então, letra A é a resposta certa. Então, basicamente, essa é a primeira parte, tá ok?